Nós buscamos vencer a burocracia e assegurar na prática, de verdade, a conservação ambiental. O maior retrocesso da história do licenciamento ambiental brasileiro. Tenha certeza, o que devasta o meio ambiente, o que mata o meio ambiente é a pobreza e a miséria. A mineração não estará mais submetida à disposição do CONAMA. Isso é um verdadeiro absurdo. Ministro Alexandre de Moraes não é poder moderador, não é imperador do Brasil. O Supremo teve uma decisão constitucional, que tem a ver com o seu papel de controle constitucional. Não é correto votar isso, uma matéria que tem um impacto, que vai retirar recursos do Fundo Social para renegociação de dívidas. O texto é absolutamente equilibrado, trata de 30 bilhões de reais para o Brasil inteiro. Na última semana de votações no plenário da Câmara, antes do recesso parlamentar, o esforço concentrado resultou na aprovação de muitas propostas. Os deputados votaram na madrugada de quinta-feira a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A proposta gerou polêmica em plenário. E esse texto ele é muito objetivo. Nós buscamos regras e prazos claros. Nós queremos aperfeiçoar os processos de licenciamento ambiental. Nós buscamos vencer a burocracia e assegurar na prática, de verdade, a conservação ambiental. Que vergonha! Meia-noite, plenário vazio, com votação virtual, coloca-se em pauta um projeto extremamente estruturante para a política socioambiental do Brasil, que pode significar, caso aprovado, o maior retrocesso da história do licenciamento ambiental brasileiro. E vamos votar isso no apagar das luzes, fechando a porta, sem participação popular, com votação online. Que vergonha! Que a votação por si só já é uma quebra de decoro, desrespeito com a participação popular. Parece que não entendeu nada que nós estamos numa crise climática. Em respeito às 272 pessoas que morreram em Brumadinho, vítimas de uma barragem que se rompeu porque destruíram a legislação ambiental de Minas, não podemos votar esse projeto. E veja bem, estão aqui excluindo da mineração da licença por adesão e compromisso, ou seja, a mineração não estará mais submetida à disposição do CONAMA. Isso é um verdadeiro absurdo, pioraram o texto aqui da Câmara e incluir a mineração. E a gente que teve 2 crimes em Minas Gerais sabe muito bem disso. 30, 40 anos, senhor Pedro Lourenço, sem falar, porque a legislação ambiental atrasa tudo, que os órgãos ambientais fazem. A devastação é queimada na Amazônia, aumentou 41% desse governo, neste projeto, nesta legislação, porque nós não temos como fazer nada diferente disso. Presidente, tenha certeza, o que devasta o meio ambiente, o que mata o meio ambiente é a pobreza e a miséria. No desenvolvimento não mata, nós podemos compatibilizar desenvolvimento com o meio ambiente. Agora, não deixar o desenvolvimento chegar, deixa o nosso povo na pobreza, na miséria, acabando com o meio ambiente. Lá em Brumadinho, vou contar uma coisa que talvez a maioria que não saiba. Teve pedaço, teve perna de vítima que a gente pegou na área do TCF e braço dessa mesma vítima que a gente foi localizar a 8 quilômetros de distância lá no Rio Paraopeba. Em Mariana, que eu também atuei resgatando corpos, eu ficava no sistema de rádio e às vezes a gente ficava se comunicando porque os corpos, eles se acumulavam numa estrutura de ponte que ficava jusante do local onde a gente estava. E a gente tentava, na dificuldade que era tanto o rejeito, conseguir identificar quais eram aquelas vítimas. E é uma ignorância gigantesca a gente votar um PL como esse no dia que Minas Gerais, que foi afetado por 2 desastres, como Brumadinho e Mariana, a gente tem a coragem de fazer isso com o povo mineiro. A gente tem aqui deputados de esquerda, de direita, não se trata sobre isso.
A gente precisa, sim, de modernizar os nossos instrumentos de licenciamento ambiental, mas a gente não pode ser ignorante ao ponto de cometer esse tipo de assinte com a sociedade brasileira, de 1h da manhã a gente está discutindo algo que pode vitimar muito mais pessoas. Perto de 3 da manhã, a deputada Célia Chacriabá reagiu às declarações do deputado Kim Kataguiri sobre terras indígenas, causando tumulto em plenário. Um ponto central do projeto é que a compensação do impacto ambiental precisa ter nexo causal com o empreendimento, coisa que não precisa ter hoje. No licenciamento de Belo Monte, vocês sabem o que foi pago a título de compensação de meio ambiente para tribos indígenas? 700 cabeças de gado Nelore, 400 cabeças de gado leiteiro, 80 picapes 4x4 com trava elétrica e ar-condicionado. E, deputado Sóstenes, 5 milhões de reais na conta de cada tribo. Aí eu também quero que abra uma hidrelétrica do lado de casa. Eu também quero que abra uma rodovia do lado de casa. Porque com essa compensação, me explica, como é que transformar tribo indígena em latifúndio ajuda a compensar impacto ambiental? Não ajuda. A mesma Vale que matou o Rio Doce e o Rio Paraupeba já é responsável por contaminar, deputado Rogério Correia, com metal pesado, 98% das crianças xicrim no estado do Pará, lá no Carajá. O senhor não sabe da história, portanto o senhor fica quieto. O senhor estrangeiro aqui tinha que pedir perdão para os povos indígenas. Quando fala de Hilux Tribo, o senhor nem sabe falar. São povos indígenas, mais de 300 povos de diversidade. O senhor primeiro estuda a história, porque aqueles que vêm sofrendo desde o projeto da invasão do Brasil e hoje morre com grande desprendimento, o senhor que não sabe a história, por favor. Nós buscamos negociar com o governo, com o líder Zé Guimarães, com o ministro da Casa Civil, para construir uma convergência de um projeto que fosse bom para o país. Nós respeitamos todos os posicionamentos divergentes. Essa é a casa do debate, é a casa da discussão, e essa presidência sempre respeitará o direito ao contraditório, o direito de se posicionar acerca de qualquer matéria, entendendo que cada parlamentar tem o seu partido, tem a sua corrente, tem a sua linha política, tem a sua decisão de aqui defender aquilo que acredita ser bom para o país. Não concordamos com nenhum tipo de violência, seja ela física, seja ela de gênero, seja ela política. Nós conduziremos sempre essa casa com muito respeito, com muita cautela. A proposta segue agora para a sanção ou veto do presidente Lula. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de validar a maior parte do decreto do governo para elevar a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, foi muito criticada pela oposição. O texto havia sido derrubado pelo Congresso Nacional e o governo recorreu ao STF para manter as mudanças. Eu estou me sentindo muito mal como parlamentar depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, derrubando uma decisão do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, do Senado por unanimidade, e da Câmara dos Deputados com 383 votos. Eu nunca tive postura agressiva e nem terei a nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas como primeiro vice-presidente da Câmara, eu quero dizer que isso é uma desmoralização para o Congresso Nacional Brasileiro. Queria também, presidente, reforçar que, olha, o Supremo teve uma decisão constitucional, que tem a ver com o seu papel de controle constitucional. Aí vem aqueles aqui que apoiam quem trai o Brasil, deputado federal que sai do Brasil, vai embora com o dinheiro do papai para atacar o Brasil, para articular com o presidente da República de outro país uma tarifa de 50% para os produtos exportados para aquele país, que vai atingir todo o setor produtivo. Vejam quem é que defende o Brasil aqui e quem não defende. O ministro Alexandre de Moraes não é poder moderador, não é imperador do Brasil.
Passou da hora da CPI do abuso de autoridade entrar em cena. Passou da hora dessa pouca vergonha acabar. Cadê a dignidade desse Congresso, pelo amor de Deus? Harmonia entre os poderes é muito bom, sabe? Está na Constituição. Só que Supremo Tribunal Federal não é poder moderador. Esta casa aqui, o poder emana do povo. Está na hora de recuperar a sua grandeza. Está na hora dos líderes honrarem o título que têm. Cadê os líderes dessa casa? O que vão fazer? Por que esse assunto foi parar no STF? Por que foi parar? Porque esta casa desrespeitou o povo. Porque ao votar contra a Constituição, que coloca isso como uma atividade específica, única do Executivo, esta casa desrespeitou o povo. Essa casa desrespeitou a Constituição. O que foi? Foi feito um recurso ao Supremo, porque essa casa desrespeitou a Constituição. Então, essa conversa de que esse povo tinha que ser respeitado, a maioria aqui não. Essa casa, vocês desrespeitaram a Constituição. O que o STF fez foi repor a Constituição. E é para isso que existe o STF. Um dos projetos aprovados durante o esforço concentrado foi o que tornou permanente incentivos ao esporte no país. A Lei de Incentivo ao Esporte já prevê descontos, porém temporários, do imposto de renda para quem contribuir com projetos esportivos. Quando comemoramos uma vitória de um atleta brasileiro, aquela medalha tem um pedacinho da Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte é o construtor de pontes entre a periferia do Brasil e quadras, campos, ginásios. E essa oportunidade que a nossa juventude tem, nós queremos multiplicar para que nós possamos fazer do esporte verdadeiramente uma ferramenta para o desenvolvimento humano. Nós estamos aqui mudando o destino de milhares e milhares de crianças que terão a oportunidade, como eu tive, como muitos tiveram, de poder não só representar o país, mas se tornar pessoas melhores, cidadãos de bem. Esse é o compromisso dessa casa hoje. O esporte está trazendo para essa casa algo inédito, que é a união das pessoas em prol de algo que realmente fará diferença para a nossa sociedade, que é o esporte. É muito importante que nós tenhamos esta política hoje como política de Estado, com a sua permanência e, ao mesmo tempo, com o aumento do percentual, para que nós possamos fazer valer aquilo que está na própria lei. Nós queremos a formação esportiva, incluindo o esporte educacional. Esporte tem a ver com educação, tem a ver com cultura, tem a ver com enfrentamento às vulnerabilidades sociais, com excelência esportiva, esporte para toda a vida. Eu fui atleta de vôlei e muito do que sou foi construído nas quadras, disciplina, superação, coletividade. O esporte muda famílias, muda vidas, e a Lei de Incentivo ao Esporte, ela tem sido responsável tanto por formar atletas olímpicos, mas também, principalmente, por em territórios muitas vezes abandonados, mudar aquelas realidades. É uma das únicas políticas públicas que consegue brilhantemente unir educação, saúde, inclusão social. Atletas e personalidades do esporte brasileiro manifestaram apoio à nova Lei de Incentivo ao Esporte, aprovada no plenário da Câmara. Os deputados analisaram também proposta de emenda à Constituição que cria novas regras para pagamento de precatórios, retirando essas despesas do teto de gastos a partir de 2026. A proposta também limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados e municípios. Apesar de muitas divergências em plenário, a proposta foi aprovada por 367 votos favoráveis e 97 contra. Tenho certeza que a votação desta PEC 66 vai ser um divisor de águas para que os municípios tenham recursos para investir
nas políticas públicas de ponta, que interessa ao cidadão, que é investir em educação, que é investir na saúde, que é investir na segurança pública, na mobilidade. Ao fim, nós vamos dar ao cidadão brasileiro o direito de exigir melhores políticas públicas do seu prefeito e dos seus vereadores. Importante que nós estejamos vigilantes, porque aquilo que nós aqui estamos promovendo precisa de verdade chegar lá na ponta em investimentos, em geração de oportunidade para as pessoas, principalmente com políticas de qualidade, porque senão nós estaremos desnaturando tudo que nós estamos produzindo aqui. Esse alívio não pode ser um cheque em branco. Precisamos fiscalizar. Os municípios precisam cumprir as suas obrigações com a estabilidade fiscal do nosso país, que é a preocupação primária dessa Câmara Federal. Hoje é um momento muito importante para toda a bancada municipalista que defende os prefeitos, as prefeitas, sabe do quanto que tem sido difícil, em especial, os pequenos municípios do Norte e Nordeste em relação aos débitos previdenciários e de precatórios, municípios que têm uma receita corrente líquida muito baixa e que fica totalmente viabilizado, muitas vezes, por conta desses débitos. Para se ter uma ideia, senhor presidente, a Bahia que tem o maior problema dos débitos previdenciários, chegando a 40 bilhões de reais, os débitos dos prefeitos e das prefeitas baianas e em todo o Brasil, chegando a 240 bilhões. Eles dizem que querem aliviar o caixa dos municípios. Com a limitação de pagamento para metade da receita corrente líquida que hoje vai para o pagamento dos precatórios, a dívida dos municípios vai dobrar, porque eles não vão conseguir nem pagar aquilo que está sendo emitido. O Estado caloteiro, o município caloteiro, sempre ganha a anistia desse Congresso Nacional, sempre ganha o perdão desse Congresso Nacional. O prefeito, o governador incompetente tem um incentivo para dar calote. E com esse texto aqui, até governador e até prefeito que paga as contas em dia, agora vai ter incentivo para dar calote, porque vai ter desconto, vai ter deságio. E não tem prazo para pagamento. Veja, primeiro, o prazo para pagar os precatórios era 2020. Aí passaram para 2024. Passaram para 2029. Agora, com esse texto, não vai ter prazo nenhum. A desvinculação de receita não vai atingir o preceito constitucional da educação e da saúde. Educadores do Brasil, preservamos os 25%. Não tem desvinculação da educação na PEC 66, que projeta o futuro do país, a educação. E também cuida da vida, da saúde do povo brasileiro, mantendo a vinculação dos 15% da área da saúde. Nós conseguimos sensibilizar o relator de acolher que nos precatórios do governo federal, ao invés de ser 40 salários mínimos de pagamento automático, nós conseguimos 60 salários mínimos, ou seja, os pequenos credores de 90 mil reais vão receber automaticamente, sem prorrogação de prazo. A PEC 66 é uma PEC que não é governo nem oposição, é uma PEC dos municípios brasileiros. Não há discutir aqui governo e oposição. Eu quero saber quem é que vai votar para fortalecer os municípios brasileiros, que tem que dar uma resposta para a sociedade, resposta na área da educação, da infraestrutura, resposta na saúde pública. Então não há esse debate neste plenário desta PEC tão importante que vai mudar a história de todos os municípios do Brasil. Eu não posso concordar com uma lógica de que fortalecer os municípios é prejudicar os seus aposentados, prejudicar os seus servidores. Pessoas, em sua maioria, pessoas idosas que se dedicaram a vida inteira, que são credores do Estado, portanto, o Estado deve para eles.
que nas atuais condições tem até o ano de 2029 para poder receber os seus precatórios, mas que a partir da aprovação dessa PEC não tem prazo. Podem ficar até o final de sua vida sem receber o dinheiro que lhe é direito. Direito. A proposta retornará ao Senado. Os deputados aprovaram a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por secas e inundações, em um total de 30 bilhões de reais, utilizando o Fundo Social. A proposta gerou protestos em plenário, porque o fundo foi criado com recursos do pré-sal para financiar programas sociais. Isso, deputado Afonso, não é correto. Pelo nível de diálogo que nós fizemos, não era que nós tínhamos combinado, o ministro da Agricultura com o ministro Rui Costa, que nós iríamos fechar ainda o texto. Não é correto votar isso, uma matéria que tem um impacto, que vai retirar recursos do Fundo Social para renegociação de dívidas, muitos deles merecedores, como no meu estado, como no Rio Grande do Sul, mas é uma renegociação de todo o país. Não é só dos atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Hoje, o financiamento para as regiões do Brasil que têm fundo serão financiados pelos fundos regionais. Só será financiado pelo Fundo Social as regiões que não têm fundo. Só estarão beneficiados por este projeto produtores que tiveram prejuízos por causas climáticas. Nenhum outro endividamento entra nesse processo. No modelo, o modelo de absorção está claro ali. Portanto, não tem nenhuma intempestividade, nenhuma pressão com relação ao governo. O governo tem todo o tempo do mundo para poder analisar esse texto construído a muitas mãos. O texto é absolutamente equilibrado, trata de 30 bilhões de reais para o Brasil inteiro, sem mexer num centavo só do orçamento. Não tem sentido algum nós tirarmos recursos de áreas sociais como educação e saúde para bancar o calote de produtores rurais. E olha só a contradição, setores que não reconhecem a mudança climática que ocorre no mundo, nesse caso, estão dizendo que ela seria a causa para pegar 30 bilhões da educação e pagar essa dívida, e aumentando o déficit do governo. Uma contradição tremenda. Quando nós falamos que lá vocês perderam a safra de soja, vocês negaram, diziam que não tinha questão de mudança climática. Agora vocês querem, sim, crédito rural? Não é vocês mesmos que também já são responsáveis por contaminar as crianças Xicrim? Olha, para de hipocrisia. O mesmo parlamento que 9h30 vem falar de crise climática é o parlamento que espera para votar às 10 horas da noite o passar da boiada. Esse projeto é fundamental para que tenhamos paz no campo. Quando há uma invasão de terra, é necessário que o proprietário, deputado Sargento Faur, possa requisitar a força policial apresentando a escritura do imóvel, ou seja, o imóvel é dele, não pode invadir, ponto, ponto final. É assim que funciona em qualquer país civilizado, onde há Estado de Direito, onde há Constituição, onde há império da lei, onde há direito de propriedade, há paz no campo. Querem a paz no campo? Deixa acontecer a reforma agrária, distribui terra para quem quer nela produzir, para de usar terra como especulação imobiliária e grilagem. O projeto que a gente está votando aqui agora, a urgência, não trará paz no campo. Ele vai aumentar os episódios de violência no campo, inclusive desconhecendo o devido processo legal, que muitas vezes precisa ser feito. Sabe por quê que isso acontece? Porque se a justiça for justa no Brasil, na maior parte das ocupações de terra, fica provado que ali teve grilagem, que ali tem mau uso disso, que aquela terra não cumpre a função social da propriedade, que ali se comete crime ambiental, que ali se comete trabalho escravo. O projeto segue para análise no Senado. Temas de interesse nacional. Debates em plenário.
as reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. O projeto Força Nacional do SUS institui como política de Estado uma resposta às emergências sanitárias no nosso país. Nos últimos anos, nós tivemos vários exemplos da necessidade de que o Estado brasileiro atuasse de maneira rápida, efetiva, eficaz, para responder mazelas, muitas delas decorrentes das mudanças climáticas, que fazem com que o nosso país viva, de um lado, inundações, de outro lado, secas. Casos como também a pandemia de Covid-19, que exigiu do Estado brasileiro uma resposta rápida, contundente e que, infelizmente, não encontrou naquele momento um presidente da República que organizasse, coordenasse a emergência, a situação de calamidade pública que o país vivenciou sob a pandemia de Covid-19. É em função disso, da necessidade de que o Estado brasileiro tenha respostas rápidas, efetivas, para situações de calamidade, situações de emergências sanitárias, que esse projeto é uma grande inovação.